Boa noite. Vou ler um textinho, então, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do livro Rumo Certo. O nome é Ele Atenderá. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza com que a morte lhes subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Ninguém escapa aos topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com serenidade. Mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é o fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha, os pequeninos progressos, e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele, que te salvou ontem, te salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele, e ele atenderá pelo nome de Deus. Bom, o texto já é bem autoexplicativo, né? Mas só para reforçar, então Emmanuel aqui deixa bem claro, né, que Deus estará conosco em cada momento de nossas vidas. Jesus estará, né, conosco em cada momento. Se precisar de ajuda, se precisar de amparo, se precisar de consolo, recorre a Jesus, que Ele te atenderá. Não recorre às coisas mundanas, né, às coisas do mundo. Recorre sempre ao Cristo. E isso, Emmanuel deixa bem claro em qualquer lugar, né, em qualquer situação, seja na nossa casa, seja no hospital, ou até mesmo na cadeia, em qualquer lugar que você esteja. Se você orar com fé, você será atendido. E mesmo que te falte, né, assim como fala no texto, mesmo que te falte os apoios humanos aqui na Terra, pode ter certeza que os apoios do céu não te faltarão. Bom, é isso. Então, eu vou fazer uma oraçãozinha rápida para dar continuidade à palestra oficial. Vamos fechar nossos olhos e concentrar o pensamento em Jesus. Amado Mestre Jesus, peço para que abençoe cada um de nós, que nos proteja de toda a maldade desse mundo, que ilumine nossos passos nessa encarnação, que nosso caminho, nossa jornada, seja repleta de bênçãos e que possamos nos lembrar que mesmo que nos falte o socorro aqui na terra, haverá o socorro do céu. Que assim seja. Bom, agora sim, passo a palavra para o palestrante, Afonso Gonçalves, que vai falar sobre a bênção do perdão. Boa noite.
Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, enaltecendo as palavras que ela acabou de dizer, né? Nós não precisamos de templos para que possamos, né, sermos ouvidos pelo nosso Pai, pelo grande Criador, né? Por Deus. Nós podemos, à noite, quando deitarmos na nossa cama, refletirmos profundamente e de forma muito verdadeira, possamos entrar em contato diretamente com Ele. Então, depois, né, dessas palavras, vamos dar início. Eu fico muito feliz por estar participando aqui pela primeira vez nesta casa. Agradeço ao Mioto, né, pelo convite, a Keila, né, que me atendeu aí durante essa semana aí para a gente poder programar. Agradeço todos aos mentores espirituais que estão aqui conosco, também aos desencarnados, que muitas vezes estão buscando uma palavra de conforto, né? Que os guardiões cuidem esta casa do lado de fora, né, para que nada nos perturbe aqui dentro durante os nossos trabalhos e as nossas reflexões. Falar sobre o perdão, e principalmente sobre a bênção, é um tema muito específico e muito individual para cada ser humano. Porque só nós sabemos as dores que carregamos. E nesses momentos, quando sabemos essas dores e o tamanho dessas dores, é que nós buscamos tentar entender o porquê certas coisas acontecem na nossa vida. E aí é importante nós pensarmos em perdão, porque muitas vezes somos atingidos a cada encarnação, muitas vezes somos atingidos aí por problemas, por ofensas, por dissabores. E como trabalhar com isso? Não é fácil trabalhar com isso. Perdoar, quando você diz assim, esqueça e siga em frente, é complicado. Alguns podem conseguir esquecer, outros não. Mas o importante é seguir em frente e tornar que aquilo que nos aconteceu em alguma oportunidade nos traga um aprendizado, para que talvez com o tempo consigamos perdoar. Não é uma coisa imediata. Alguns conseguem, outros não. Depende do tamanho do problema, o tamanho da ofensa. Então vamos trabalhar alguns temas, vamos contextualizar algumas coisas na noite de hoje. Vamos ver então um conceito. Etimologicamente, o que significa a palavra perdão? Significa ação de perdoar, ou seja, de aceitar, pedir desculpas, se redimir em relação a algo errado, algo equivocado. Eu não gosto muito de usar a palavra errado, né? Porque em cada encarnação, eu cometo muitos erros, às vezes eu ouço, né? Não, nós cometemos equívocos, porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui, se nós já estamos aqui juntos, encarnados, certamente temos muito para aprender. Já parte desse pressuposto. Então nós conhecemos muitas pessoas que se acham às vezes perfeitas, né? Não, eu, né, sou... Não, todos nós nos equivocamos. Nós vamos nos equivocar com as palavras, às vezes ser um pouco rude com alguém, às vezes não ter o acolhimento que a pessoa espera, mas nós temos que ir aprendendo a trabalhar com isso. Então, ninguém que está aqui encarnado está na forma espiritual como um espírito perfeito, um espírito de primeiro grau. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada para aprendermos e aprendermos e aprendermos. E o primeiro ato do aprendizado é o respeito. Nós estamos falando de perdão, mas é importante antes falar de respeito. Porque é a falta do respeito em algum momento que causa uma ofensa a outra pessoa. E o respeito é importante em todos os aspectos. O respeito religioso, o respeito pelas igualdades, o respeito e a visão das desigualdades que nós temos no nosso mundo. Nós temos que ter o respeito pela visão controversa do outro, porque ele tem uma outra maneira de ver a vida, que não é exatamente como a nossa. E hoje, como nunca, nós estamos passando uma fase muito difícil com respeito ao outro, ao nosso irmão de jornada terrena. Então,
Etimologicamente, essa expressão é pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro, para pedir desculpas a quem, né, de alguma forma formos injustos aí nessa caminhada. Então aí já é uma dificuldade, é a pessoa reconhecer o seu erro. Então muitos que ofendem não reconhecem o erro da ofensa. Então esse já é um grande passo, quando possamos deitar nos nossos travesseiros e pensarmos, hoje eu agi errado com aquela pessoa, hoje eu falei uma palavra que não deveria, hoje eu tive uma atitude. Calma, amanhã o sol vai nascer. Ligue para aquela pessoa. Ninguém mais liga hoje, né? Manda um WhatsApp, né? Manda um áudio, mas assim, fale com aquela pessoa. E se a pessoa já desencarnou? Né? Muitas vezes cometemos algum equívoco, algum dissabor, alguma ofensa com alguém, essa pessoa já desencarnou. Fale, ela vai te ouvir. Sempre tem que surgir aquilo de uma forma íntima. Sistematicamente, a palavra perdão significa remissão de pena, ou remissão de ofensa, ou de dívida, desculpa, ou indulto. Então, perdão é um processo mental e ou espiritual. Começa pelo lado mental, de nós cessarmos o sentimento de ressentimento ou raiva contra uma outra pessoa, ou contra si mesmo. Quantas pessoas que eu já conheci nesta jornada terrena que não se perdoam. O perdão, para que você possa perdoar a outrem, você tem que se perdoar primeiro. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e se perdoar, para que você possa enxergar a dor do outro. Porque todos nós carregamos dores que muitas vezes ninguém sabe. Nem os nossos pais, nem os nossos filhos, nem os nossos pares sabem a dor que nós carregamos. Então vamos nos perdoar, para que possamos, em algum momento, também perdoar aos outros. Essas diferenças, erros, fracassos, né? Essa exigência de castigo ou restituição, surge quando reconhecemos que atingimos alguém. Então esse reconhecimento é muito importante. Então esses aí foram alguns conceitos. Mas o que é bênção? O que é bênção? Porque a bênção de perdoar, né? Então perdoar é importante, todos nós já sabemos disso. Mas a bênção é o ato, ou o efeito de benzer ou de abençoar, ou o voto de felicidade e proteção divina formulado em favor de alguém. Na minha interpretação pessoal, do Afonso, bênção é uma oportunidade dada por Deus. Quando Deus nos dá um presente, é uma bênção. Não é assim que nós nos sentimos gratos, só que tem um detalhe, nós nos sentimos gratos na nossa jornada terrena, geralmente com as coisas boas. Nossa, que bênção, eu troquei de carro. É uma bênção. É o fruto do trabalho, é o fruto do desenvolvimento, né, de uma atividade e tal. Mas eu acho que bênção é quando Deus nos dá oportunidades que não são palpáveis, que não são materiais, que não é o computador ou o carro, isso é uma consequência. Bênção é aquilo que Deus nos dá que toca o espírito. É aquilo que realmente trabalha dentro de nós. De dentro para fora. Quando vamos desencarnar, a gente não leva nada. Ainda bem, caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar diplomas, não vamos levar dinheiro, né? Se tem alguém que diz assim, mas eu estou endividado, também não leva dívida, né? Levamos dívidas espirituais. Isso sim.
Então a bênção é algo divino, na minha visão, e eu acho que para a maioria de vocês também. Vamos contextualizar um pouquinho. O perdão é tão importante e indispensável ao nosso equilíbrio espiritual quanto o ar puro que nós necessitamos quando aqui estamos encarnados. Se aprendermos a relevar as pequenas indelicadezas, vejam só, aquela ofensa, às vezes fomos numa reunião no nosso trabalho lá, e alguém nos estressou, nos tirou do prumo, né? Dei aquela estressada, respira fundo. São pequenas coisas. E tem gente que não releva isso. Às vezes no trânsito, alguém te dá uma fechada, uma buzinada, e a gente se estressa. Gente, isso são pequenas coisas. Eu, quando fui jovem, eu não sou mais jovem, mas quando eu fui jovem, eu era extremamente estressado no dia a dia, no trânsito. Hoje, se a pessoa me xingar, eu jogo um beijo para ela. Né? Peço desculpas, nem fiz nada, mas por que eu vou carregar uma energia durante o dia todo porque alguém me xingou no trânsito? A pessoa nem me conhece. Eu não sei o que está acontecendo na vida dela. De repente ela está correndo no trânsito porque o filho está internado. Eu não sei. Nós somos tão pequenos, assim, pequenos que eu falo na grandeza do universo, não como espírito. Mas nós somos partículas ínfimas, muito pequenas. Se nós pensarmos que um átomo que compõe o nosso corpo, um átomo, vocês têm noção de quão pequeno ele é? Se um átomo que compõe o nosso corpo tivesse o tamanho da cabeça de um alfinete, que é algo pequeno, nós ficaríamos mais ou menos em pé sobre o planeta Terra e a Lua ficaria mais ou menos na nossa canela. Para vocês verem o quão menor do que uma cabeça de alfinete é o átomo que compõe o corpo humano. E aí nós paramos para pensar na perfeição divina de criar tudo isso. E aí a gente tem dificuldade de perdoar. Pense comigo. Quem que carrega a maior dor? Quem ofende ou o ofendido? Pense nisso. Não tem uma resposta. A resposta está no íntimo de cada um de nós. Depois eu vou botar uma frase do Chico Xavier que estampa muito bem isso. Então, nós temos que buscar viver em harmonia. Superar as pequenas coisas para que quando grandes ofensas atinjam a nossa vida em algum momento, possamos entender e perdoar também. E óbvio que passamos muitas coisas. E não estou dizendo, pessoal, não é do dia para a noite. Né? Não é do dia para a noite. Não vou receber hoje uma grande ofensa e amanhã vou perdoar. Que bom se fosse assim, né? Mas nós levamos um tempo, tem que digerir, tem que entender. Às vezes amigos próximos podem nos causar algum desequilíbrio por alguma coisa que falaram. Vamos respirar e tentar entender o que está acontecendo. Machado de Assis escreveu essa frase que eu acho muito importante. Não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. O ato de perdoar é tão bonito. E às vezes a pessoa vai lá e perdoa, e aquele que lhe ofendeu lhe lança mais uma carga negativa. Essa é a espada que Machado de Assis estava se referindo. Perdão na visão espírita. Quando alguém nos agride de fora para dentro, nós devemos apresentar a nossa face interior. De dentro para fora. Sentimento exteriorizado. Aí estaremos dando início ao verdadeiro processo de transformar o ódio e a ofensa alheia em amor. É fácil isso? Não é fácil. Se pensarmos nas nossas relações, né? Profissionais, relação marido e mulher, pais e filhos,
Nós temos muitas dificuldades, às vezes, na nossa vida, porque nós estamos num mundo de expiação, nós estamos num mundo de aprendizado, nós estamos numa caminhada no qual todo dia nós estamos nos deparando com a dualidade. A dualidade, nós pisamos num mosaico. O preto e o branco, a noite, o dia, o ódio, o amor, isso permeia a nossa vida. Pisamos num mosaico diariamente. E ali nós trabalhamos com essa dualidade. Internamente nós temos que trabalhar. E assim estaremos mostrando nossa capacidade então de entender e assim perdoar. A partir daí os ensinamentos de Jesus se tornam mais lógicos, mais claros, mais leves. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem várias passagens sobre o perdão. Eu vou colocar algumas. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. Perdoai para que Deus os perdoe. Isso é importante. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Como nós vamos ganhar a misericórdia divina? Ah, mas eu não preciso, eu sou uma pessoa perfeita. Não somos, né? Não somos, erramos, nos equivocamos em pensamento, em ações, no dia a dia, até nos sonhos. Nós estamos numa caminhada, sendo testados. Como que nós vamos desenvolver uma jornada terrena se nós não tivermos desafios? Se tudo fosse certinho, o que nós estaríamos fazendo aqui? Como nós cresceríamos espiritualmente? Todo mundo tranquilo, todo mundo, né, na mesma jornada, sem ninguém se ofender, todo mundo com as mesmas condições financeiras, todo mundo sem precisar lutar o dia a dia, matar um leão por dia, como a gente mata, né? Às vezes 2, às vezes 3, né? Sentido figurado, né? Senão o IBAMA vem aqui e nos busca, né? No sentido figurado. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Ou seja, nós é que temos que buscar. Nós não devemos pedir a Deus que Ele faça o nosso papel. Nós temos que buscar a remissão, nós temos que buscar nos redimir com aquele que nos ofendeu, nós temos que buscar trilhar o caminho de uma forma mais humana, literalmente. Porque hoje somos 8 bilhões de seres humanos habitando o planeta Terra. Então vocês imaginem Jesus, nosso governador celestial do planeta Terra, o que ele deve ver de coisas, né? De acompanhar coisas que o ser humano faz. E às vezes nem tão humanos, às vezes nada humanos. E nós acompanhamos violências gratuitas no dia a dia hoje, coisas absurdas. Absurdas. Tem um conceito que eu sempre ministro nas minhas aulas, quando eu estou trabalhando com o meio ambiente, que é sustentabilidade, né, do meio ambiente do planeta, que quando aqui nós chegamos e quando nós vamos desencarnar, que nós pelo menos deixemos o mundo um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Isso falando em coisas terrenas. E espiritualmente, será que estamos todos os 8 bilhões de seres humanos pensando dessa forma? Que quando aqui reencarnamos e quando vamos desencarnar para uma nova jornada, nós vamos deixar esse mundo um pouquinho melhor, com uma palavra, com um abraço, com um gesto, um aperto de mão, com um sorriso. Qual é o preço de um sorriso?
Não custa nada. Esses dias eu estava no caixa do mercado, né? E a senhora que estava atendendo ali no caixa, cansada. Você percebe quando a pessoa está exausta. E a pessoa da minha frente, nem um sorriso deu, nem um boa tarde, nem um... Eu considero isso falta de humanidade, porque não custa você dar um bom dia, um boa tarde, como você vai, como está calor hoje, né? Conversar um pouquinho, dar um pouco de atenção para as pessoas. Isso é uma coisa que nós temos que pensar e repensar. Ainda nesse capítulo 10, dos bem-aventurados, tem mais um outro trecho importante. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir esta falta, este equívoco, este erro, em particular, converse com ele a sós. Se ele vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, quando Jesus disse isso, o Pedro veio falar com ele e disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não vos digo que perdoai até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer, vamos perdoar sempre. Não é uma lógica matemática. Não é nem uma progressão geométrica, nem aritmética. É algo humano, divino. Mas vamos sempre tentar entender. Como eu disse no início, perdoar não é fácil. Muitas vezes, também não é necessário esquecer, mas é necessário continuar. E que aquela lembrança, você não esqueceu, mas você não sente mais dor, e você não faz aquilo doer em outra pessoa. É importante você continuar, e aquilo só sirva de um alerta, sirva de um aprendizado, que isso realmente aconteceu naquela oportunidade, mas você está buscando transpor isso. Transpor. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, em reconciliar-se com seus adversários, no tópico 5 diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, ou seja, enquanto estás na mesma jornada com ele. Tente fazer isso. Para que ele não vos entregue ao juiz, que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Isso é metafórico, né? Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago até o último centavo, até o último centavo da sua dívida. Ou seja, você não vai progredir. Nós não vamos progredir enquanto a gente não pagar as nossas dívidas. Então vamos aproveitar. Eu já ouvi de pessoas assim: nessa vida eu vou tocar do jeito que dá, na próxima eu vou ser uma pessoa melhor. Gente, vamos aproveitar a jornada. Não vamos botar a grande bênção, olha a palavra bênção de novo, que nós temos de estar aqui encarnados. Quantos queriam estar no nosso lugar? Estão esperando a sua vez. E nós estamos aqui, não vamos deixar passar. Vamos aproveitar. Vamos crescer, vamos abraçar, vamos perdoar. Foi difícil, mas vamos seguir em frente. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos inimigos. Muito pelo contrário. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guarda rancor. Morto o animal, existe essa frase célebre,
morto o veneno. Eu escrevi, será? Aqueles a quem nós temos uma dívida, não importa se eles estão vivos ou se eles desencarnaram, nós temos que pagar as nossas dívidas. Para isso existem vários níveis. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós temos vários níveis espirituais e nós vamos ser encaixados naquele de acordo com a nossa vivência, de acordo com o que nós fizemos nessa jornada. No livro dos Espíritos, agora, falamos do Evangelho, vamos falar do livro dos Espíritos. Na parte terceira das leis morais, no capítulo 2, Lei da Adoração, fala sobre a prece. Na questão 661, diz assim, a pergunta é, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Claro, foi o que eu disse no início, quando nós estávamos aqui reunidos, bem no início. Nós não precisamos ir a uma igreja, ir a um templo. Nós podemos nos recolher dentro de nós mesmos. Naquele momento que você está sozinho com você mesmo. Feche os olhos, faça uma prece e peça perdão. Mas só isso basta? Deus me perdoe porque eu pequei? A sua atitude é mais importante. Ele vai te perdoar, mas ele está esperando que você faça a mudança dentro de você. Afinal de contas, nós estamos aqui para desbastarmos a nossa pedra bruta interior. Cada dia dá uma desbastada. Então nós temos que ter atitude. Não vamos jogar tudo nas mãos de Deus, né? Aconteceu uma coisa, foi Deus que quis, né? Às vezes você passou no sinal fechado, né? Vamos cuidar. Então, assim, não vamos jogar a responsabilidade das nossas bênçãos e nem das nossas faltas. Nós temos um caminho trilhado, nesse caminho nós temos merecimentos, nós temos dívidas, nós temos expiações, nós temos problemas, e todo mundo tem. Tem pessoas que acham que o gramado do vizinho sempre é mais verde, né? Mas não é. Todos nós temos problemas. Todos, sem exceção. Então, respondendo essa pergunta, Deus sabe discernir o bem, né, do mal. A prece jamais vai esconder suas faltas. Você rezar, orar, não vai esconder suas faltas. Suas faltas estão postas. Você tem que buscar trilhar o caminho para melhorar aquilo. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder, mudando de atitude. As boas ações são a melhor prece. Porque os atos valem mais do que as palavras. Quando uma pessoa coloca a mão no bolso e dá um dinheiro para alguém que está nesse estado, que está precisando, e ela pensa na hora assim, ó, ai Deus, tu tá vendo que eu estou ajudando, já não valeu, pode guardar o dinheiro no bolso. Porque já está querendo alguma coisa em troca. Ajude. Tem aquele ditado, não é? O que a mão direita dá, a mão esquerda não tem que saber. Então você fez uma ação assim, já pensando em benefício, zerou. Já game over. Né? Acabou o jogo ali mesmo. Tem que ser de coração. Não precisa aparecer para ninguém aquilo ali. Né? Ainda na parte terceira, mas aí no capítulo da lei e da justiça, né? De amor e de caridade e amor do próximo, a questão 886 traz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. Complemento. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que seja tangível, alcançável
e que desejaríamos que nos fosse feito. Então vamos agir com o próximo como nós gostaríamos que agissem conosco. E se não agirem, não tem problema. Faça a sua parte. Seja bom. Ser bom não é não cometer erros. Ser bom é reconhecer os nossos erros, nos melhorarmos, para que a pessoa sinta em si própria que há 10 anos atrás e hoje houve uma melhora dentro da tua família, com os teus familiares, com os teus filhos, com os teus amigos. Você se sente melhor. Isso é o importante. Pessoal, é uma caminhada. Não precisamos também, numa encarnação, nós não vamos conseguir redimir todos os nossos erros. Mas vamos tentar nos melhorar com afinco, com dedicação, tentando ler um pouco mais, trazer uma palavra para aquela pessoa que às vezes está aflita. Às vezes um abraço, um sorriso, muda tudo, tudo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como irmãos de jornada terrena, irmãos. Vamos ver o que alguns mentores trazem acerca desse assunto para nós. O André Luiz, por meio do Chico Xavier, ele escreveu assim: esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Ele não sabe o que você passou até este momento. Então, quando nós somos acusados, nós somos ofendidos, nós queremos, qual é a primeira coisa? Mostrar que aquilo não é verdade. Será que isso é o necessário? Será que isso não torna mais denso o problema? Será que respirar, acalmar, repensar e daqui uns dias procurar a pessoa e conversar e esclarecer não é mais adequado do que uma discussão no calor do momento, né? Às vezes aquilo piora. Como nós falamos no linguajar popular, vai entornar o caldo ainda mais, né? Será que é necessário? E ele complementa: perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Ele não precisa passar o mal, as coisas, pelas suas mãos. Por que você vai ter mais uma dívida se a vida pode se encarregar dele, se ele não souber trabalhar isso dentro dele? Entendem? Então, quando a gente vê assim casos extremos, né? Alguém matou alguém e vai lá outra pessoa para se vingar e mata essa pessoa e aquilo vira um círculo vicioso. Vira um círculo vicioso, aquilo não acaba nunca. E aí você retorna para o mundo espiritual e você carrega toda aquela dor e a dor daqueles familiares e aquilo volta com você. Você às vezes não sabe trabalhar, volta novamente. Será que entender é difícil, mas será que tentar entender a lição da tragédia, não é mais adequado, por mais dolorido que seja, do que usar a lei de talião? Nós não podemos mais usar olho por olho, dente por dente. Né? Olha a nossa humanidade como é que está atualmente. Não é? Está difícil. Então, assim, a violência justifica mais violência. Não pode. A violência tem que ser brecada, né? As coisas têm que se reorganizarem. Por isso que as nossas crianças estão vindo, né? Nós percebemos, assim, né, que nas últimas décadas as crianças já têm um outro preparo espiritual para encarar a vida diferente de nós, né? Graças a Deus, né? Joana de Ângeles, por meio do nosso saudoso Divaldo Franco, ela disse assim, ó: sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente.
E se assim o fez, com essa intenção, perdoa mais ainda. Perdoa ainda. Perdoa com maior dose de compaixão e amor. Joana de Ângeles, por meio do Divaldo. E Emmanuel, por meio do Chico Xavier, disse que perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Vejam só, perdoar ao outro é um bem que nós estamos fazendo para nós mesmos e também ao outro. E se o outro não aceitar o nosso perdão? Não é mais problema nosso. Não é? Não faz parte mais do nosso karma. Se nós agimos de coração, profundamente, já não é um problema que nós vamos ter que resgatar, se ele não aceitar. Concordam? Muitas vezes nós queremos forçar a pessoa a entender, né, a aceitar, mas não faz parte. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é uma bênção, o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio do meu irmão é dele, não meu. A maioria de todos nós que temos filhos, né? Então vamos extrapolar isso para quem tem filho, né? Às vezes a gente sabe que aquilo que ele vai fazer vai dar problema. E você fala, e ele vai lá e faz. E dá problema. E daí a gente fala aquilo que os filhos não gostam, não é? Eu te falei. Por quê? Porque nós temos mais experiência, né? E isso eu lembro do meu pai, que já partiu dessa jornada. O meu pai dizia, quando eu era bem jovem, assim, né? Dizia assim, só vai aprender a ser um bom filho. Não que eu não fosse um bom filho, eu era um bom filho. Mas assim, ele ria e brincava comigo, assim, só vai aprender a ser um baita de um filho, porque ele é gaúcho, né? Um baita de um filho quando tu for pai. E infelizmente, né? Mas infelizmente não, porque assim, Deus sabe o tempo de tudo. Mas ele partiu antes de eu ser pai, né? E eu nunca senti algum ensinamento que caiu que nem uma luva para mim. Como hoje eu o ouço, né? Lembrando das coisas quando eu vou falar com as minhas filhas. Aí eu vou falar e duas vezes uma risada, assim, ela já sabe. Lembrou do vô, né? O vô te falou alguma coisa sobre isso, né? E falou, e agora eu vou falar para vocês. E é dito e feito. Quem aqui é pai e mãe sabe disso. É batata, isso aí não tem. Quando a gente é filho e é jovem, nossa, aquilo entra aqui, sai aqui, né? E você acha que não. É a vida, né? É a jornada, é o aprendizado, é o livre-arbítrio. Mas cada tombo e cada ralada de joelho, a pessoa que caiu o tombo sabe. E vai lembrar. E vai tomar o cuidado para que não se repita. É um aprendizado. Quando a gente tem filho, a gente quer proteger, né, de todo mal. Não adianta. Nós temos os filhos, não são nossos, na verdade, né? São espíritos que nos foram colocados para nascerem na nossa família como filhos, mas são espíritos nossos irmãos, né? Eles estão crianças, estão adolescentes, mas eles não são, né? São espíritos iluminados, tal qual todos, né? E a gente às vezes acha, o meu filho, né? Tá emprestado, né? A gente tem que educar para o mundo, né? Mas proteger de tudo não é possível. E Emmanuel complementa, aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Ou seja, o bem só prevalece a hora que nós tentamos extirpar o mal, extinguir o mal. Tem que dar espaço para o bem. Então, muitas vezes temos mágoas na nossa vida, que carregamos aquele fardo pesado, magoado. Uma pessoa me magoou, eu carrego aquilo. O fardo é meu. Eu posso me livrar daquele fardo a hora que eu desejar.
não a hora que a pessoa desejar. Eu posso tirar aquele fardo, tirar aquela mágoa, seguir em frente, porque só abrindo espaço no meu coração que o bem vai entrar, que a luz vai reinar. Lembra que eu falei que eu ia citar uma frase do Chico, né? Sobre quem que se sente mais leve, né? Ele disse assim: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor, porque magoar alguém é terrível. 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 Mesma coisa amar, né? Vamos pensar assim, muitas pessoas amam e não são amadas, ou acham que não são amadas. Mas amar é maior do que ser amado. Você amar é muito maior do que você ser amado. Ser amado é uma consequência. A causa tem que partir de você. Amar alguém, amar ao próximo, amar as pessoas. Hoje que nós estamos vivendo aí um mundo assim de juízes, advogados e promotores de Facebook, de Instagram, né? Todo mundo julgando todo mundo por qualquer coisa. É um absurdo isso. E eu acho mais absurdo quando a pessoa se ofende e entra naquele círculo vicioso de ofensas, coisas intermináveis. Nossa Senhora, que perda de tempo, gente. Né? Vamos sentar ali com os filhos, bater um papo, em vez de ficar olhando ali tantas vezes, né? É uma coisa que eu estou me policiando, largando o celular assim um pouco de lado. Todos nós devemos fazer isso, né? Limpar um pouco a nossa mente, né? Deixar mais tempo. Eu lembro quando eu era criança, né? Faz muito tempo, bastante tempo. Mas, nossa, como era bom, não tinha celular. Minha família era pobre, não tinha nem telefone fixo, graças a Deus. Tu queria achar um amigo, tu tinha que dar quadras e quadras e bater na porta. Vamos jogar bola. E sumia também, né? Sumia. As mães para achar também não tinha celular, né? Para achar, tinha que rezar para voltar a criançada para casa. Mas não era um mundo mais saudável, mais salutar? Hoje o mundo está difícil, né? Hoje as pessoas se fecham nelas mesmas e elas não conseguem explorar o amor da humanidade. Quiçá saber o que é perdoar ou ser perdoado. Quiçá, né? Isso é profundo. Isso a gente tem que pensar sempre, todo dia. Ainda de Chico Xavier, quem ama, principalmente essa parte, quem ama nada exige, perdoa sem traçar condições. E a pessoa se pergunta assim, faz um check-up rápido, assim, nossa, mas eu amo a pessoa, mas eu traço condições. Daí já leva um susto, né? Não quer dizer que não está amando, mas o que eu quero dizer aqui é mais profundo, é o amor da forma como Deus nos ensina. Ele é puro, ele é sem exigência, ele é sem carga, não é uma coisa pesada, é uma coisa leve. Te faz sorrir sozinho. Você pode estar dentro do carro, sem música nenhuma, você sorri quando você pensa em alguém que você ama. Sem motivo. Isso não quer dizer que nós não vamos discutir com os nossos filhos em algum momento, com a nossa esposa conosco, que é mais fácil a esposa brigar conosco. Né? Não é verdade? Mentira, né? Mas é importante essa reflexão. O amor, ele é leve. Ele faz você sorrir, faz você se sentir bem. Ele dá um aconchego. Eu não estou falando só o amor homem e mulher. Eu estou falando o amor como um todo. Como você gostar de abraçar um amigo teu, um familiar seu, né? Você tem um aconchego. É desse amor que eu estou falando. Embora ninguém possa voltar atrás
e fazer um novo começo, e isso é uma coisa que nos aflige muito, porque nós podemos pensar, nossa, 10 anos atrás eu ofendi uma pessoa, me equivoquei, eu cometi algo que eu não poderia ter cometido. Você não vai conseguir voltar. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Lembram que nós conversamos na noite de hoje sobre tentar resgatar as coisas nesta encarnação? Para que na hora do nosso desencarne, aquela balancinha das coisas boas e dos equívocos fique um pouquinho mais pesadinho de coisas boas? Agora é a hora. Agora é a hora. Ontem já não pode mais. O amanhã não chegou. É agora. Não vamos ninguém dormir brigado com o marido, com a mulher, com os filhos. Vamos lá, todo mundo antes de dormir, dá um beijo, dá um abraço, fala um eu te amo e amanhã a gente resolve aquilo, hein? Fala, a gente vai conversar, mas amanhã. Agora é só o que nós temos. Nós não temos o amanhã e nós não temos o ontem. E as pessoas vivem dia após dia. Eu escrevi um artigo sobre isso pro Portal KTV, um tempo atrás. Sobre se fosse o meu último dia hoje, né? Eu fiz uma reflexão, né? Quando a gente sai de casa, nós nunca estamos pensando que pode ser o nosso último momento. Pode ser? Pode ser. Então, a gente só tem aquele momento. O agora. Nós não temos o ontem e não temos o amanhã. Vamos resolver as coisas agora. Vamos conversar, colocar as coisas em pratos limpos, pedir perdão. Agora é o momento. Na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é algo assim fantástico, né? Porque independe de religião, né? Nós temos que ter respeito por todas as religiões. Isso assim é um ponto passivo, né? Nós temos que respeitar todas as crenças e todas as religiões, mas o Pai Nosso é uma prece universal que se encaixa em qualquer religião, né? E tem um trecho ali que diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, a pessoa reza isso às vezes, mecanicamente, 20, 30, 40, 50 vezes, e não para refletir. Aliás, essa oração do Pai Nosso, eu prometi para mim mesmo, que eu vou fazer uma palestra só sobre ela. E vai dar uns 40, 50 minutos. Porque se você pegar frase por frase, linha por linha, nossa, que tem muita coisa divina aqui, viu? Muita coisa. Mas hoje, como o assunto é perdão, vamos fazer um pacto aqui. Quando a gente for orar antes de dormir, rezar um Pai Nosso, vamos parar nessa frase aqui e vamos pensar: será que eu estou perdoando aqui, nos tenho ofendido? E estou pedindo perdão para Deus, o grande arquiteto do universo. Para Ele me perdoar. E será que eu estou perdoando? Dá uma fisgada, não dá de pensar assim, ó. Será? Então vamos fazer um combinado hoje. Todo mundo, quando for orar, vai pensar: será que eu perdoei todo mundo que me ofendeu? E será que as pessoas que eu ofendi, o mais importante, né, me perdoaram? Isso é importante. Isso eu chamo de religare, né? Isso é o que liga nós do mundo terreno ao mundo espiritual, né? É essa conexão de você fechar os olhos e fazer uma oração com a alma. Isso é o religare. Algumas reflexões pessoais agora. Eu escrevi um livro um tempo atrás chamado Fragmentos e realmente foram coisas assim que eu acordava de madrugada pensando algumas coisas, eu levantava e escrevia, né? A minha esposa corria atrás: o que você está fazendo? Estou escrevendo um negócio que para mim não esquecer, né? Eu escrevendo e guardando isso. Fui guardando isso.
Daí eu fiz uma coletânea, uns 30% do que eu escrevi, botei num pequeno livro, e eu trago algumas reflexões sobre o tema, né, que eu escrevi sobre isso. Em cada jornada, completamos um ciclo de merecidas provações e graças, obtendo assim o aprendizado necessário para abrandar nosso coração com o perdão àqueles que nos feriram e nos magoaram. E eu continuo ali. Não podemos trazer para o nosso presente. Quando eu falo trazer para o nosso presente, eu falo assim, trazer para essa encarnação. Não podemos trazer para esta encarnação as frustrações, decepções e ações negativas que macularam nossa alma numa jornada pretérita. Por isso que Deus nos dá um presente muito grande, que é o véu que cobre a visão da nossa jornada anterior. Porque isso é muito importante. Porque todo mundo quer fazer uma regressão para saber se eu não fui um príncipe, um rei, uma rainha. Mas ninguém está preparado para saber, né, se realmente não cometeu atrocidades. Então isso é uma dádiva, é uma bênção também, o véu que nos é colocado. Isso é muito importante. E eu coloco, não trazer para o nosso presente tudo isso que macularam nossa alma no passado, sob pena de não conseguirmos levar adiante a nossa atual missão desta jornada. E assim nós vamos permanecer sob o manto da escuridão e da ignorância. O que é perdoar? Devemos perdoar e devemos ser perdoados. O perdão tem que ser dado por palavras ou por atitudes. Quando alguém nos magoa, nos trata de forma injusta, ou até mesmo nos deseja mal, será que somos capazes de perdoar essa pessoa? Eu acho que com essa reflexão de hoje nós já respondemos todas essas perguntas. Não só eu, nós respondemos juntos. Porque vocês estão aí pensando junto comigo e nós estamos nos respondendo. Lógico que o perdão tem que vir do nosso coração. Não adianta se dar boca para fora. Porém, o mais importante não é se seremos capazes ou não de perdoar alguém. E sim, a primeira questão a ser levantada é: a pessoa que nos magoou quer ser perdoada? Mas se ela não quer, eu perdoo igual. É ou não é? Aí vale um pouquinho de teimosia. Eu vou perdoar. Mas às vezes a pessoa não aceita. Não é verdade? Mas a pessoa não aceita. Porque aquilo existe uma carga muito negativa em cima. E aí nós teríamos que nos estender para um outro assunto em outra palestra. E mais, ela terá humildade de nos pedir perdão se for o caso? Não precisamos nem responder aqui. Cada um tire as suas reflexões pessoais, né? Dentro das nossas expectativas. E quase finalizando, eu coloco assim: a cada dia que passa, tento renovar minhas atitudes com todos aqueles que cruzaram meu caminho nesta encarnação, e assim estou depurando minha alma com a resignação de quem tenta corrigir falhas e superar mágoas que porventura tenha causado a outrem. E daí tem uma frase do Jean-Jacques Rousseau que é muito boa. Conheço muito bem os homens para ignorar que muitas vezes o ofendido perdoa, mas o ofensor não perdoa jamais. Considerações finais. É fácil perdoar? Todos nós já podemos tirar essa... Não é fácil. Quem disser que é fácil... está sublimando o problema, né? Não é fácil, mas é um aprendizado, é um caminho, né? Alguns conseguem mais rápido, outros não, mas é importante que façamos ainda nessa jornada terrena, que não deixemos para uma próxima, né? Que não vamos atrasar a nossa evolução. Enquanto humanos, estamos condicionados a certos paradigmas, muitos deles difíceis de desdobrarmos e entendermos, e assim sentimos dificuldades em perdoar. Para tanto, devemos buscar nossos verdadeiros sentimentos de amor e perdão, primeiramente em nossa alma, primeiramente para nós mesmos, para depois possamos perdoar os outros.
Como poderemos perdoar verdadeiramente alguém se não soubermos e conseguirmos perdoar a nós mesmos? Né? Impossível. Perdão é sentimento. Sentimento é emoção. Emoção mais razão é a nossa essência. A nossa essência. E essência é a nossa alma. É o espírito imortal. E aí eu termino com essa foto. E se tem alguém que pode nos mostrar o que é perdão, com o amor, essa foto representa tudo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, disse Jesus nos seus momentos finais, como Espírito perfeito que ele é, de primeira ordem, quando ele veio encarnar para nos trazer essa lição. Aqui nós temos a dor física, nós temos a humilhação que ele foi submetido pelas pessoas que ele veio salvar. E ele pediu ao grande Pai que perdoasse. Eu acho que é o símbolo máximo de perdão. Com isso eu encerro. Eu agradeço profundamente a recepção dessa casa. Foi a primeira vez que aqui eu vim, mas não será a última. Gostei muito, me senti muito bem. Agradeço pelo convite, agradeço pela presença de vocês, meus irmãos de jornada, e que possamos nos encontrar em outras oportunidades, e espero na quinta-feira que vem estar presente aqui novamente. Me senti muito feliz e leve de estar aqui. Fazer uma prece? Então agora eu gostaria que todos nós possamos nos desligar por alguns segundos do mundo terreno, possamos mentalizar aqueles que por algum motivo não puderam vir, que estão em casa, nossos filhos, nossos pares, nossos familiares, que eles possam estar recebendo luz, tranquilidade, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos traga, por meio dos ensinamentos de Jesus, por meio dos nossos mentores que nos acompanham no dia a dia, paz, discernimento, tranquilidade, para que possamos aceitar tudo de bem que Deus vai nos dar e também para que possamos aceitar e ter discernimento para as dificuldades que estão por vir e saber que nós estamos aqui num mundo de resgate. Que possamos ter mais humanidade em nossos corações, que possamos perdoar todos que nos ofendem. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.